Olá, seja muito bem-vinda à terceira parte da aula 46 de MA 091 Matemática Básica, que trata de gráficos de funções trigonométricas. Nessa parte da aula, nós faremos alguns exercícios envolvendo gráficos dessas funções. Nós vimos nas duas primeiras partes dessa aula a interpretação da secante e da tangente na circunferência unitária. Nesse nosso primeiro exercício, propomos uma forma diferente de interpretar essas funções. Observe aqui que temos a nossa circunferência com raio 1, também chamada de circunferência unitária, e sobre ela desenhamos um ângulo θ indicado em azul. Dado este ângulo, observe que agora a tangente é definida como o comprimento de um segmento verde, que é tangente à circunferência, partindo do raio associado ao ângulo θ e terminando sobre o eixo x. Variando então este ângulo, observamos que a tangente vai para zero quando θ vai para zero também, e essa tangente cresce ilimitadamente à medida que θ se aproxima do ângulo de 90 graus. Repare ainda que a secante agora é definida como o segmento que liga a origem ao ponto final do segmento associado à tangente. Com essa definição, a secante valerá 1 quando θ for zero e ela crescerá ilimitadamente quando θ se aproximar do valor de 90 graus. Dada então essa nova maneira de representar a secante e a tangente na circunferência unitária, o exercício nos pergunta qual é a relação que podemos estabelecer entre essas duas funções trigonométricas. Para responder esse exercício, note que a secante e a tangente são, na verdade, lados de um triângulo retângulo. Mais especificamente, a secante é a hipotenusa desse triângulo e a tangente é um dos catetos, sendo o outro o raio de comprimento 1. Observe, então, que se aplicarmos sobre esse triângulo o teorema de Pitágoras, nós teremos o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado da secante, igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, igual a 1 ao quadrado mais a tangente ao quadrado de θ. Observamos, portanto, que a resposta correta desse exercício é a letra A. Essa relação é uma forma alternativa de escrever aquela igualdade que diz que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Passemos então ao nosso segundo exercício, no qual desejamos saber qual das 4 figuras mostradas aqui representa o gráfico de tangente de x sobre 2 mais 1. Para responder essa questão, observe que x sobre 2 é, na verdade, meio vezes x. E você sabe que a constante que multiplica x dentro de uma função trigonométrica altera o período dessa função. Na verdade, o período da função transformada, que vamos denominar petil, é igual ao período da função original, nesse caso a tangente, dividido pela constante c, que vem a ser essa constante que multiplica x dentro da função. Mas sabemos que o período da função tangente é π. E observamos também que a constante c, nesse caso, vale meio. Temos, então, um novo período igual a π sobre meio, que equivale naturalmente a 2π. Para descobrir, então, qual é o gráfico correto, devemos verificar quais deles mostram funções cujo período é 2π. Observe, então, que isto ocorre com os gráficos das letras A e C. Note também que nas letras B e D, os gráficos têm período igual a π sobre 2. Bom, o período da nova função já nos permitiu reduzir as opções para duas, A e C. Agora, para determinar qual delas é de fato o gráfico desejado, devemos notar que a função f é a tangente de x sobre 2 mais 1, e essa constante 1, que é somada à função tangente, provoca um deslocamento vertical do gráfico da função. Lembrando então que tangente de zero é zero, nós concluímos que a função f no ponto x igual a zero vale 1, ou seja, aquela uma unidade somada à tangente na função f provoca um deslocamento vertical para cima do gráfico da função.
E essa é a chave de que precisávamos para decidir qual dos gráficos representa a função f. Observando a letra A, constatamos que o gráfico da função tangente, além de espichado na horizontal, foi movido para cima em uma unidade. Por outro lado, o gráfico da função c mostra um deslocamento de uma unidade para baixo. E como a função f no ponto zero vale 1, ou seja, apresenta um deslocamento para cima, a resposta correta desse exercício é a letra A. Passemos então ao nosso terceiro exercício, no qual desejamos traçar o gráfico da função f de x, definida como sendo 2 vezes a cotangente de x mais 3. E nós traçaremos esse gráfico no intervalo que vai de menos π a π, excluindo esses extremos, porque neles a função f não está definida. Vamos tentar inicialmente traçar à mão o gráfico dessa função. Para tanto, será necessário construirmos uma tabela com pares x, f de x. Estamos habituados a construir esse tipo de tabela com valores de x igualmente espaçados no intervalo solicitado, mas não é isso que faremos neste caso. Para começar, vamos considerar que a função cotangente tem período igual a π. Dessa maneira, dividiremos o intervalo de menos π a π em duas partes, ambas de comprimento π, e vamos montar a nossa tabela apenas com valores de x entre 0 e π. Note, entretanto, que não adianta empregar os valores 0 e π para x, porque para esses dois valores a função não está definida. Vamos então definir valores de x maiores do que 0 e menores do que π, usando um espaçamento não uniforme. Os valores que eu escolhi para x são esses mostrados aqui. Repare que o espaçamento é um pouco mais apertado próximo dos extremos e esses valores estão um pouco mais espaçados próximo de π sobre 2. Definidos então esses valores de x, vamos agora calcular os valores de f. Naturalmente, esses valores serão obtidos com o auxílio de uma calculadora. Vamos usar aqui apenas 2 casas decimais. Aí estão os valores fornecidos pela minha calculadora. De posse, então, desses pares ordenados, vamos representá-los sobre o plano cartesiano. Aí estão, então, os nossos 2 eixos do plano cartesiano. Note que a parcela do eixo x mostrada aqui contém um intervalo que vai de menos π até π, como solicitado no enunciado. Além disso, o eixo y contém um intervalo que vai de menos 8 até mais 14, que é um pouquinho maior do que aquele intervalo estritamente necessário para que representemos os valores de y disponíveis na tabela. Note também que no eixo x preferimos manter os números em função de π em lugar de convertê-los à forma decimal. Isso vai facilitar bastante o traçado do gráfico. De fato, cada quadradinho cinza mostrado na tela tem como comprimento na horizontal exatamente π sobre 16. Marquemos então em vermelho os pontos da nossa tabela. O primeiro ponto tem coordenada x igual a π sobre 16 e coordenada y correspondente a 13,05. Sua posição, então, é aproximadamente essa que eu estou mostrando aqui. Já o segundo ponto tem coordenada x igual a π sobre 8 e coordenada y igual a 7,83. Este ponto, portanto, está aproximadamente nessa posição aqui indicada. O terceiro ponto é mais fácil de marcar porque sua coordenada x é π sobre 4 e sua coordenada y é 5. Aí está ele. Continuando esse processo de locação dos pares ordenados, obtemos esses 7 pontos mostrados em vermelho na figura. Vamos agora uni-los por meio de uma curva suave. Aí está então a nossa curva. Ah, mas vocês dirão, essa é só a metade da curva requerida no enunciado. De fato, essa é apenas a metade da curva que está à direita do eixo x. Mas a vantagem de sabermos que a cotangente tem período π é justamente o fato de que só é necessário desenhar um período para compreendermos qual é o formato da curva.
Agora, para traçar a parte do gráfico que está à esquerda do eixo y, basta copiar a curva aqui mostrada e transferi-la para o intervalo que vai de menos π até zero. Façamos isso. Muito bem, aí está. Feita essa cópia, temos agora o gráfico da função f para um intervalo desejado que vai de menos π até π. Tentemos agora resolver este mesmo exercício de uma forma alternativa, pegando o gráfico da função cotangente e realizando transformações sobre esse gráfico até obter a função desejada. Comecemos então com o gráfico da função cotangente. Aí está, esse é aproximadamente o gráfico da função cotangente. Para obter o gráfico de f a partir desta curva mostrada em vermelho, nós precisamos realizar dois passos muito simples. O primeiro desses passos consiste em esticar esse gráfico na vertical de tal maneira que a variação vertical da função seja o dobro daquela mostrada na figura. Façamos esse esticamento vertical. Agora que o gráfico já foi esticado, a segunda etapa envolverá simplesmente o deslocamento vertical da curva 3 unidades para cima. Façamos isso também. Aí está, esse é o gráfico da função f, definida como 2 vezes a cotangente de x mais 3 unidades. Na próxima parte da aula, voltaremos a falar sobre transformações do gráfico de funções trigonométricas. Não deixe de assisti-la!